Pergunta para o Ângelo. Ele fala em white box e o Cláudio fala em white tank. Desculpa, era que eu estava lendo aqui a pergunta para o Ângelo. Estou aqui, ó. Eu troquei as bolas. Então, Anderson, white box e white tank. Tudo bem, você não vai falar do white tank, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Muda só o conceito, o palavrão. A técnica white tank e white box, o conceito, pelo que eu entendi, não conheço do Cláudio, mas pelo que eu entendi, o conceito é o mesmo, é tratar a estrutura estanque. O conceito que a SICA usa é que, enquanto o Cláudio falou de tratar a estrutura, o sistema white box é darmos o suporte para que todos tenham estrutura estanque. Independente, eu acabei dando um exemplo que acabou ficando muito próximo dele, que foi a utilização no subsolo, mas isso é um conceito mundial da SICA, que é o que nós chamamos de assistência técnica personalizada, digamos assim. Ricardo Barbosa, da Primer Pisos, para o Walter. A forma de aplicação do sistema de borracha líquida e se existe opção de acabamento antiderrapante. Usado o sistema antiderrapante é o mesmo sistema de aspersão de pó de quartzo, areia. A gente recomenda que passe uma camada por sobre ele para não deixar o quartzo ou a areia solta. Qual foi a primeira parte da pergunta? Forma de aplicação do sistema de pode ser aplicado com rolo, pincel, brocha. Nós aplicamos muito com airless. Quando as áreas são grandes, nós usamos equipamentos airless. Mas pode aplicar de qualquer maneira. Perfeito. Mendonça, para o Ângelo. O Vulcan, quantas de mãos trânsito leve e quantas de mãos trânsito pesado? Ou consumo e o completo espessura do filme seco. Pedestre, contando com a imprimação, que a gente não abre mão aqui no Brasil, 3 camadas, tá? Espessura 1,2 milímetros. Trânsito veicular é dividido, como eu falei, por parking, ruas, curvas e rampas, tá? No parking, 4 demãos. Aí você aplica toda ela em curva de mão, depois você limita a tua rua. Na rua você entra com mais uma camada do 3, 4, 5 e agregado, tá? Então vai para 4 demão e depois você dá o acabamento final, que é o alifático, que é o revestimento. E na rampa você duplica 2 camadas. Na rampa são 6 camadas, com aspersão de quartzo na camada final, que é para diminuir o escorregamento. E a espessura média vai estar em torno de 2,5 mm a 2,8. Obrigado. O Jorge, da GTI, a pergunta é dirigida para o Ângelo e para o Anderson. Qual o tempo máximo entre as camadas e, no caso do tempo exceder o tempo máximo, como deve proceder? Você ou eu? Vai você. Bom, quando nós falamos... Você é a primeira e faz a segunda, depois... Quando nós falamos em revestimentos, como alguém aqui já tinha comentado, quando a gente faz o revestimento em poliuretano, normalmente, à medida que o tempo passa, ele tende a ficar mais vitrificado. Então, nós recomendamos no máximo 24 horas, não dá para esperar o fim de semana para aplicar a segunda demão. Se passar esse tempo, recomendamos fazer um lixamento para poder abrir de novo a porosidade. Obviamente, depois do lixamento, vai ter que fazer uma sucção para tirar a sujeira, para daí vir com outra demão do produto. Okay? Já o sistema Vulcan, o ideal é 6 horas entre camadas, que ele depende muito da umidade relativa do ar, tá? Caso chova ou feriado prolongado, a gente tem um primer de ligação que não é 171, é 191, que a gente aplica ele para fazer a ligação entre as camadas, tá certo? Tudo certo entre os dois? Sempre? Não, tá. Somos concorrentes, não inimigos. Família impermeabilizante. Falar em concorrente, não vou nem colocar a próxima pergunta, mas é o seguinte, eu não vou levar em conta se é o maior fabricante ou não é o maior fabricante, até porque eu não medi, mas me responda uma coisa, Ângelo. Como é que você, sendo o maior fabricante que você falou aqui de manta asfáltica, como é que você ataca tanto a manta asfáltica? O que está se passando? Por que eu tô entendendo? Eu esqueci de falar uma coisa. Por que eu estou matando a mãe, né? Tá? Mas não é, o mercado está exigindo, tá? A tendência está invertendo, tá?
Infelizmente, até o meu diretor concorda que a manta asfáltica ela está já... Primeiro que, por causa justamente disso, de custo, de peso na estrutura, por uma série de coisas. Quer dizer, eu vou morrer, vai continuar a manta asfáltica. Posso complementar? Concordo em parte com ele. Na verdade, quando a gente vem aqui e fala de um sistema de parking deck, independente do seu sistema... Temos que vender o nosso peixe, né? Não, na verdade, não é nem isso. Eu acho que a proposta desse encontro é um encontro de novas tecnologias. Quando nós falamos em tecnologia, a modificação do asfalto é uma tecnologia muito simples, perto do desenvolvimento de sistemas de poliuretano, de sistemas epóxi e etc. É óbvio que nós sabemos que no Brasil ainda se utiliza muita manta asfáltica e eu acredito que o mercado ainda vai continuar, pelo menos no Brasil, por muito tempo com mantas asfálticas. Mas nós todos temos empresas com tecnologias capazes de oferecer para vocês tecnologias diferentes, com maior expectativa de vida, com maior facilidade de aplicação e etc. Acho que seria nessa linha. Eu, ano que vem, em março, eu vou fazer 50 anos de carteira assinada. Eu entrei no IPT em 1967. Quando foi o metrô de São Paulo, com a tecnologia alemã, nós fomos os primeiros a fazer ensaio de impermeabilizante, porque nós trabalhávamos na área de pavimentação. Tá? Então, nós passamos por feltro asfáltico, passamos por mantas asfálticas, por emulsões com fibra de vidro, uma coceira desgraçada dava. Tá? Depois veio o advento de só manta asfáltica, polimérica, elastomérica, depois voltou para a manta com asfalto. Tá? Não é que a gente está atacando a manta, não, gente, mas hoje tá, existe um processo evolutivo. A evolução da coisa. Né? Bom, a Arca de Noé já foi calafetada por dentro foi, do betume, né? Foi o betume. Eu fui estagiário do Noé. E a Torre de Babel, os tijolos eram com pedra e solo com betume. Os aquadutos era albumina, sangue animal, essas coisas todas, né? Tudo do tempo. Walter, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você fala numa vida útil de material exposto 20 anos. Quando a norma de desempenho, ela fala de 8, 10 e 12 anos. Então, você está um pouco acima com relação a essa vida útil do projeto. Com relação à área protegida, você dá 40 anos quando a norma fala proteção em 20... mecânica, né? Com proteção mecânica, é protegida. Quando a norma fala em 20, 25 e 30 anos. Qual é a experiência que você tem para você estar dando 20 anos e 40 anos? Exatamente por causa da indústria automobilística, como eu expliquei. As peças da indústria, os americanos costumam dizer que uma peça, uma superfície preta, como uma manta asfáltica, por exemplo, ela tem a temperatura ambiente, ela fica na temperatura ambiente mais 50 graus, se estiver exposta ao sol. E a gente viu que envelhecimento acelerado em polímeros, ele é feito à base de temperatura e oxidação. Vocês viram que tem outros ensaios, mas basicamente é isso. Se eu faço uma cor escura, por exemplo, que são as cores do veículo, e eles duram 50, 60 anos, por que eu não posso dar 20 anos com ele exposto? Eu estou dando até menos. Eu estou refazendo esses ensaios, agora aumentando mais a temperatura, porque eu vou aumentar mais esse prazo. Uma pergunta que todos estão querendo fazer. Qual é a garantia desse produto? Garantia mesmo que você assina por baixo? Bom, uma coisa é vida útil do produto. A garantia, quer dizer, nós damos 10 anos. Tá. Borracha à base do quê? O primer à base do quê? Você pode nos falar, por exemplo, o 171 ali do Ângelo é a base de poliuretano. Nossa hipótese. Que acontece o seguinte, é uma mistura de polímeros, é uma mistura de borrachas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, existe uma parte da norma que fala entre polietileno clorosulfonado, que é conhecido como Hypalon, e fala em neoprene, que não é neoprene, é policloropreno, que a borracha chama-se policloropreno, neoprene é uma marca. E tem outro lugar que fala assim, EPDM. Se você mistura os três, por exemplo, qual das faixas você colocaria ela? É isso que eu quero dizer, entendeu? Você fica meio difícil para determinar. Eu não tenho muita autorização para dizer exatamente qual é a base da fórmula, mas é borracha. Tá. Eu garanto que é borracha. Ela se assemelha muito ao EPDM.
as características do EPDM, muito maiores que as características do EPDM. O EPDM ainda tem insaturações na cadeia, as pequenas insaturações. A borracha, depois de vulcanizada, o Impertec Gold é totalmente saturado. Ele não tem duplas ligações na cadeia, então ele tem a resistência maior. Ele não tem pontos frágeis na cadeia, vamos dizer assim. Porque questão de norma, não temos como colocar o teu material em norma. Então, hoje fica meio assim, existe ele tem a norma norma de EPDM, mas é para manta EPDM. Não a membrana de EPDM. Então tem fica uma numa coisa. membrana de PVC, mas não tem nada a ver. Renata da Tecnorap, é isso? Para o Ângelo. O vulcão é à base de água ou solvente? Sendo solvente, qual o risco de uma área com estacionamento, por exemplo, com material inflamável exposto durante a aplicação, também após? Bom, eu tenho dois tipos de poliuretano Vulcan. Tá? Eu tenho o Vulcan base água, que é o 360, que quase a gente não utiliza aqui, mas os outros sistemas são a base solvente, tá? E eles são baixo VOC, tá? E eles não propagam a chama. Tá? Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho no Parque Anhembi, uma das condições foi a propagação de chama. Ele não propaga a chama, tá? E ele é baixo VOC, tá? Ele se enquadra dentro do sistema LEED. Só que ainda não trouxemos para o Brasil, tá? Na realidade, a gente está querendo trazer o sistema 900, não o 300, tá? O sistema 900 é totalmente isento de solvente e ele se enquadra, tá? Mas uma questão de custo ainda a gente não tem possibilidade de trazer para cá. Mas o sistema da Trenco tem o poliuretano com solvente, sem solvente, e uma condição é de não haver propagação da chama. Tá? Eu não estou lembrado o ensaio que é feito nos Estados Unidos, tá? Nos catálogos que a gente tem na América do Sul aí, eu não estou lembrado qual é a STM que foi feito o ensaio. Mais algumas perguntas, senhor? Apenas uma, rapidamente. Eu acho que, concluindo, é isso aí. A borracha, você, numa área de reparo, você pode chegar em cima somente e reaplicar, não é isso? Isso, tem até em spray. Perfeito. Muito mais fácil. E no PU, qual é o procedimento? Lixar para a superfície. No caso, eu imagino que o de vocês também, não vou nem falar em números, mas normalmente existe uma resistência mínima que o substrato tem que ter para evitar rompimento, para a degradação que houve, etc, né? etc. Então, umidade, o preparo como então a boa limpeza, tá? Se possível um pano umedecido com solvente para tirar, desengraxar, vamos falar assim, né? Que é respingo de óleo, essas coisas todas, tá? Depois aplicado 191, né? E depois você entra com a camada com o poliuretano alifático, que é o do revestimento. Se tiver necessidade de algumas correções, é um estilete, corta, refaz a camada, com o 350, que é autonivelante, para não deixar falha na emenda, tá? E depois entra com as outras camadas. A única coisa que vai dar diferença é um pouquinho a tonalidade, mas depois, com o tempo, ela se iguala, uma semana, 15 dias. Tá? Bom, senhores, nós terminamos justamente 3 minutos antes do tempo. Tem mais alguém perguntando? Jorge. O senhor, para seduzir os arquitetos, em geral, a pensar, vamos dizer, um pouco melhor na hora de usar só sistemas convencionais. Agora, tudo isso que nós falamos hoje aqui, escutamos, é muito legal, porém, a gente tem que entender que os construtores também eles vão ter que pensar que a obra vai ser dotada desses sistemas. Para tanto, as lajes elas têm que ter contraflechas estudadas para não haver, vamos dizer, poças, né? E, enfim, é outra brincadeira que todo mundo tem que estar atento a isso. Tem que ser um trabalho conjunto
tá certo? Desenvolvido junto aos projetistas, aos arquitetos e tal. Apenas esse comentário. A ideia das membranas é maravilhosa, tá certo? Realmente vem de encontro à redução de custos. Ainda segurando um pouquinho o microfone aí com você, o Ângelo falou que não se constrói aqui lajes inclinadas. Eu dou exemplo, acho que do Via Parque. O Via Parque foi inclusive... O Via Parque foram 24 mil metros quadrados de laje inclinada. Foi tudo inclinado. Eu falei que não temos tradição, né, aqui, né? O pessoal pega e... Não, e de um modo geral, quer dizer, essa ideia já foi assumida. É claro que tem limitações, né? Ninguém vai fazer Forma, essas coisas todas aí é uma complicado. pequena área, né, toda recortada, querer fazer laje inclinada, tá certo? Não dá. A coisa tem limites, né? Quer dizer, a partir de um determinado tamanho, quer dizer, você já fazer captação, não apenas em ralos, mas assim, em calhas, em pontos especiais de captação, você diminui todos os problemas em patologia, né, em laje. Uma laje crivada de 100, 200 ralos, são 100, 200 prováveis problemas. Né? Se você conduz isso a um ponto só de escoamento, o problema diminui. Agora, a tradição nossa aqui, né, não é da nossa época, você põe ralo onde possa, então espera chover, né? Às vezes cai em cima de uma viga, cai numa proteção, aí como é que fica? Tá? Agora, quando eu falei que nós não temos muita tradição de regulação, não é essas lajes cheias de interferência, seria as lajes de estacionamento. Né? Aí cai como foi em Vitória, né? Foi exatamente numa laje pretendida. Você viu, né? Está encerrado, mas o Daniel está querendo falar. Eu só queria, de fato, agradecer a presença de todos, agradecer os palestrantes aí pelas ótimas palestras que a gente ouviu aqui na parte da tarde, e lembrar que amanhã a gente retoma os trabalhos a partir das 8h30, o credenciamento abre às 8h, às 8h30 a gente retoma os trabalhos amanhã. Muito obrigado, boa noite.